Agora vamos começar o capítulo 1 de 2 Coríntios. E estamos vendo agora esse ensino do Paulo. Ele está começando essa carta para a igreja que ele sempre tem contato. E vamos ver versículo 1 e 2, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então já falamos bastante sobre essas coisas no último livro, né? Em 1 Coríntios. Ele é Paulo, ele é o apóstolo. Existem essas pessoas que estão falando que Paulo não é apóstolo, existem pessoas questionando o chamado dele, mas ele começa a carta declarando que é isso que ele é. Eu sou Paulo, eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo porque Deus mudou meu nome, eu sou apóstolo de Cristo Jesus e é pela vontade de Deus, não é porque eu decidi, não é algo que eu quero, mas é algo que Deus me chamou para ser. E ele simplesmente declarou isso, ele não questionou, ele não perguntou se eles acham que ele é, ele não perguntou nada, ele simplesmente declarou: eu sei que esse é o meu chamado e é isso. E ele vai provar isso na carta, mas é legal ver que Paulo tem certeza sobre quem ele é, o chamado, e não precisa de pessoas para confirmar isso. Ele sabe em Deus quem ele é. E como nós precisamos disso, né? De saber em Deus quem nós somos. Ele está escrevendo para a igreja, para todos os santos. Essa igreja, mesmo com suas dificuldades, é uma igreja de cristãos, de santos. Eles são separados para Deus. A vocês graça e paz. Falamos sobre isso também na última carta. E isso da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, a saudação normal do Paulo, tem bastante aqui, mas já falamos sobre a maioria dessas coisas, então vamos direto para o versículo 3, porque aqui já começa a parte boa da carta. Já vai ser difícil. Eu vou ler de 3 a 7, só para entender o contexto do que ele está falando, depois a gente vai focar no versículo 3 um pouco, para entender melhor tudo que ele fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém. Então, Paulo fala um pouco sobre seus sofrimentos já aqui nos primeiros versículos do primeiro capítulo, e tem muita coisa aqui, então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Primeiro ele está glorificando Deus no mesmo da tribulação. Que exemplo, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa lembrando quem Deus é, ele começa lembrando que ele precisa glorificar Jesus independente da situação da vida dele. Se ele está sofrendo, ele precisa continuar glorificando Jesus, porque tudo que ele tem é por causa de Jesus. E se ele tem uma coisa boa, é Jesus na vida dele.
ele precisa sempre lembrar o relacionamento que ele tem com o Pai para poder passar qualquer coisa nessa vida. Então ele fala, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele fala duas coisas aqui importantes que nós precisamos saber sobre Deus nos sofrimentos. Nós vamos ter sofrimentos, principalmente como servos de Cristo, como pessoas que querem servir Jesus. Nós vamos ter sofrimento em nossas vidas. É uma realidade. Jesus falou sobre isso em João, quando ele estava preparando os discípulos. A gente pode ter certeza que todo servo de Cristo vai ter dificuldades nesse mundo. É a nossa realidade. Mas o que nós podemos saber sobre Deus nessas dificuldades, aqui em versículo 3 ele fala que ele é o Pai das misericórdias. Essa palavra misericórdia, no grego, é uma palavra que significa compaixão. É Deus tendo misericórdia, tendo compaixão, vendo seu filho sofrendo. A gente falou que às vezes é a vontade de Deus o nosso sofrimento, porque no nosso sofrimento nós temos oportunidade de mostrar o amor que nós temos, que nós recebemos de Deus e que nós temos pelas pessoas, fica mais visível no sofrimento. Então, e prova que a gente não está fazendo por causa de nós, mas porque nós amamos de verdade. Então, nós precisamos, às vezes, passar por sofrimento. Isso não significa que Deus gosta de ver a gente sofrendo. Temos que entender isso sobre Deus. Não é que Ele gosta de ver a gente sofrendo. Ele é o Pai das misericórdias, de compaixão. Vendo o seu filho sofrer, Ele tem compaixão. Mas isso não significa que Ele não vai deixar a gente sofrer. Ele pode ter compaixão e não nos tirar do nosso sofrimento. Às vezes o sofrimento é importante para provar o amor, às vezes o sofrimento é importante para o nosso crescimento, às vezes o sofrimento é importante para a consolação, que ele fala aqui nessa parte que estamos estudando. Sofrimento produz algo em nossas vidas. A gente viu lá em Romanos 5, que está produzindo paciência, caráter aprovado, esperança. Em Tiago, ele também fala que o sofrimento está produzindo maturidade. Então, sofrimento está produzindo algo em nossas vidas e na vida dos outros que estamos servindo. Então, ele não vai tirar todo o sofrimento, mas ele tem sim compaixão e misericórdia no nosso sofrimento. Jesus está presente quando ele olha para a gente no nosso sofrimento, ele tem compaixão. E tem também aqui consolação. Ele fala, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Essa palavra consolação no original é paraklesis, eu acho, que é aquela palavra, acho que já falamos sobre isso em João, quando falamos sobre o trabalho do Espírito Santo. Eu não lembro se a gente falou sobre isso, mas eu espero que a gente falou sobre isso. Paraklesis é o trabalho de chamar perto. Para é a palavra no grego que significa do lado ou perto, e kaleo é a palavra no grego que significa chamar ou convidar. Então é chamar perto, chamar do lado. Parakaleo, paraklesis, é essa pessoa que faz isso de chamar perto. Esse é o trabalho de Deus. Deus é o Deus de consolação. Deus é o Deus que chama perto. E a ideia aqui dessa palavra paraklesis é a ideia de chamar perto, mas não só para ter perto, mas para encorajar. Lembra que a palavra exortação é isso, paraklesis é a palavra de consolação, mas também a palavra exortação. É a mesma palavra no original. Talvez foi quando a gente falou sobre os dons que a gente falou sobre isso. Exortação e consolação, a mesma palavra, porque é chamar perto para
ajudar, para fortalecer, para encorajar, para exortar, para fazer o que tem que ser feito, para encorajar e fortalecer essa pessoa no Senhor. O trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Deus em nossas vidas é nos fortalecer estando presente. Ele chama perto para fortalecer. Então ele é um Deus que ele tem compaixão e misericórdia na nossa tribulação, nos nossos sofrimentos, mas ele também está presente para nos encorajar, para nos exortar, para nos fortalecer no nosso sofrimento. Deus está presente, Ele chama a gente para estar perto dEle no nosso sofrimento e sempre chama por perto com a ideia de fortalecer. Deus está perto daquele que tem dificuldade. Deus é esse Deus de consolação. Aqui em 2 Coríntios capítulo 1, ele fala que ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui, quando ele fala sobre esse trabalho de consolação, está falando do contexto do Pai, né? O Pai, Deus, o Pai faz esse trabalho de consolação. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, eu vou ler, se eu conseguir achar. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse intercessor é a mesma palavra, a mesma coisa que nós temos aqui, o Paracletos, que é a palavra que chama da pessoa que faz esse trabalho. Ele chama por perto, ele é o que está junto ao Pai, intercedendo por nós, chamando a gente por perto, nos ajudando quando nós não somos suficientes. Jesus faz esse mesmo trabalho de chamar por perto, de encorajar, de fortalecer. E em João capítulo 14, versículo 16, tem vários versículos que falam sobre o Espírito Santo falando isso, mas eu vou ver só um. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, essa mesma palavra, para estar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo faz esse trabalho, o Filho faz esse trabalho, o Pai faz esse trabalho. Na natureza de Deus existe consolação, existe essa necessidade de estar presente com aqueles que estão sofrendo. Esse é quem Deus é para nós. Então, como filhos, nós temos a certeza de que Deus vai estar presente, nos ajudando nas nossas dificuldades. É na natureza de Deus. Deus está presente. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos fortalecer. Versículo 4, de volta em 2 Coríntios, capítulo 1. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Deus é um Deus de consolação. Ele vai nos consolar nos nossos sofrimentos. Ele está presente para nos fortalecer nos nossos sofrimentos, porque Ele sofreu primeiro. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que estamos sentindo. Ele sabe o que é sentir longe de Deus. Lembra o que Jesus falou na cruz, quando Ele estava com todo o pecado da humanidade? Ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu isso. Ele sabe o que é
sentir distante de Deus e Ele não quer que a gente sente isso. Ele quer estar presente no nosso sofrimento. Ele quer nos consolar. Ele quer nos ajudar nos nossos sofrimentos. Mas nós temos que ir para Ele. Lembra em Marcos capítulo 6, quando Jesus estava preparando os discípulos para o ministério, Ele ia enviar os 12. E em capítulo 6, versículo 7, Ele fala, chamando os 12 para junto de si, e enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Antes de mandar, Ele chamou. Precisavam ir para Jesus primeiro para depois ajudar os outros. É a mesma coisa no nosso sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, antes de ajudar alguém, eu preciso receber a ajuda de Deus, eu preciso ir para Ele, eu preciso ir para a presença dEle, e Ele vai estar presente, Ele vai me encorajar, Ele vai me fortalecer, Ele vai ter compaixão no meu sofrimento, para que eu possa sair e ajudar os outros depois de receber a consolação dEle. Em Êxodo capítulo 19, eu gosto muito desse versículo, Êxodo capítulo 19, eu vou começar no versículo 1 para ler até versículo 6. No dia em que se completarem 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse é o coração de Deus para Israel. Ele fala o que fez ao Egito, que ele transportou sobre asas de águias e trouxe para junto de mim. Jesus, o coração de Deus é de trazer por perto. É isso que ele fez com Israel, o povo escolhido de Deus. Ele tirou de Egito, onde estavam sofrendo, e tirou do sofrimento. Lembra que eles estavam clamando para Deus no seu sofrimento? E Deus mandou Moisés para ser a resposta. Sim, aconteceu mais dificuldade por um tempo, mas isso foi parte do processo para tirar eles do Egito. Mas qual foi o coração de Deus em trazer eles do Egito? Ele fala, eu transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Não era a terra prometida. Esse não é o ponto principal. Ele tirou do Egito para estar perto de Deus. A ideia de Deus no nosso sofrimento é que Ele quer estar perto de nós. Ele quer estar presente. E a presença de Deus no nosso sofrimento é o que vai nos capacitar para continuar. Porque não existe resposta que vai nos tirar do nosso sofrimento. Não existe uma palavra que vai me tirar do meu sofrimento. Não existe mais nada que pode ser feito, mas a presença de Deus é o que eu preciso no nosso sofrimento. E ele fala que Jesus já sofreu, ele já passou por dificuldade na cruz, e ele pode nos consolar no nosso sofrimento, porque ele já sofreu e mais do que nós. Então ele pode estar presente para ter compaixão, para nos ajudar no nosso sofrimento. Então nós precisamos da consolação de Jesus, da presença de Jesus, que transborda a nossa consolação. Versículo 6. Nossa, tem muita coisa aqui, temos que continuar. Versículo 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo.
E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então nós recebemos consolação, tudo que nós temos, na verdade, é para ajudar os outros. Ele fala que se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Tudo que acontece, se é o sofrimento, se é a consolação, tudo é para vocês. É para ajudar os outros. Quando nós temos esse amor de Cristo, se nós estamos sofrendo, é para ajudar, é para ser um sinal para eles, é para mostrar para o mundo, para aqueles que estamos ministrando, para aqueles que precisam de Jesus, para a igreja de Cristo, como é que nós sofremos para glorificar Jesus. Se nós somos consolados, é para encorajar a igreja, para fortalecer a igreja com a presença de Cristo. Se estou sofrendo, eu faço para a glória de Deus. Se eu estou sendo consolado, faço para a glória de Deus. Tudo que a gente passa é para ajudar as pessoas. Eu passo por dificuldade e eu estou crescendo. Eu estou sendo consolado, estou sendo encorajado e fortalecido para continuar. Em ambas as coisas, eu tô recebendo de Deus para ajudar o próximo. Tudo que eu passo aqui, eu estou usando para abençoar o próximo. Deus está presente para ajudar quem está sofrendo. Ele usa isso nas nossas vidas para o nosso crescimento. Ele também usa isso para mostrar a consolação que existe em nós, para que a gente pode consolar o próximo. Tudo que acontece nós usamos para ajudar pessoas. Temos que ter esse coração. É o coração de Jesus que sofreu para nos ajudar. É o coração de Paulo que sofreu para nos ajudar. Tem que ser nosso coração como discípulos de Jesus, independente de se estamos sendo consolados ou estamos sofrendo, estamos abençoando as pessoas. Em Mateus 5, sempre voltamos para isso. Nas bem-aventuranças, Jesus nos ensinou sobre ser discípulos. E ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram, aqueles que passam por dificuldade, abram a porta para Deus ser a consolação. Lembra em Salmo 51, versículo 17, o autor fala assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. Um coração quebrantado, é um coração pronto para ser consolado, pronto para receber de Deus, pronto para olhar para aquilo que Deus quer fazer através disso. Quando nós estamos no momento de sofrimento, estamos procurando respostas, estamos procurando mais de Deus e sendo pobre em espírito, chorando, nós temos uma necessidade de Deus que é visível para nós. Então, nesse momento de sofrimento, nós olhamos para Deus, nós pedimos para a presença de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nessas coisas que nós não temos respostas no mundo. E olhando para Ele vai ser a resposta, porque é isso que Ele é. Deus é a resposta para o nosso sofrimento. Nós precisamos olhar para Jesus no nosso sofrimento. E quando nós achamos Deus em nosso sofrimento, nós podemos ajudar outras pessoas. Porque nós sabemos o que é sofrer. Nós sabemos a dor que existe no sofrimento. E nós podemos ajudar as pessoas a olharem para Jesus. Porque Ele é o único que pode estar presente da forma que nós precisamos no nosso sofrimento. Então, nós recebemos consolação e da mesma forma que nós sabemos, nós podemos ajudar, consolar outras pessoas. Ele fala das duas formas em versículo 6, se estamos
sendo consolados ou se estamos passando por dificuldades, ou somos atribulados, é para a consolação deles. Então, lembra o que é essa consolação? Chamar por perto para fortalecer, para encorajar. Você que passou por dificuldade, você está preparado para chamar pessoas por perto e encorajar. Você já passou por algo, você tem responsabilidade agora a ajudar pessoas que estão sofrendo. Você sabe que não existe nenhuma palavra que você pode fazer para ajudar, que você pode dar para a pessoa para resolver a situação. Muitas vezes nós queremos simplesmente dar um versículo que vai resolver a situação. Não tem. Você precisa estar presente, da mesma forma que Jesus está presente. Você precisa chamar por perto, você precisa amar, você precisa ouvir, você precisa ter compaixão, entender a situação, ouvir a situação e estar presente para a pessoa para poder encorajar. Não só com palavras, mas estando presente. É isso que é consolação. Então, agora que você recebeu de Jesus, do Espírito Santo, de Deus Pai, consolação, agora você está preparado para consolar outras pessoas que estão sofrendo também. Versículo 8. A gente podia gastar mais tempo nesses últimos versículos, mas vamos continuar, porque nunca vamos terminar o capítulo assim. Versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Na dificuldade, no sofrimento, nós não só podemos ser honestos, mas precisamos ser honestos. Existe algo na cultura da igreja, uns anos atrás, eu acho, que era de não sentir nada. Se você é espiritual, você não vai sofrer, você vai mostrar que você é forte, você nunca vai confessar sua dificuldade. Pelo menos aqui nos Estados Unidos era assim. Isso não é bom. Isso não é bom porque não é honesto, não é sincero. Paulo fala aqui sobre a dificuldade que ele teve na província da Ásia, e ele fala que foi muito além da nossa capacidade de suportar. Lembra que a gente falou sobre tentação? Tentação, você nunca vai ter tentação além da sua capacidade de suportar, que Deus sempre vai te dar uma forma de escapar. Legal. Nas tribulações, nós não temos essa mesma promessa. Ele fala sobre suas dificuldades, ele fala que foi muito além da sua capacidade de suportar. Existem dificuldades nessa vida que são maior do que nossa capacidade de suportar. Eu não consigo lidar com essa dificuldade e eu posso confessar isso, mas depois de confessar, eu preciso procurar a presença de Deus, porque Ele é o único que pode ser a resposta nessa situação. A gente não quer cair naquela tentação de ser a vítima sempre, de pensar que agora que eu passei por sofrimento, agora esse sofrimento é a minha identidade. Não é isso. Nós somos mais que vencedores. Nós temos o Jesus, depois de sofrer na cruz, ele venceu a morte, ele deu vitória para a gente sobre nossa carne, sobre pecado. Deus deu vitória. Nós podemos passar por sofrimento e falar a verdade, e depois a gente pode viver uma vida de vitória. Não temos que continuar nessa identidade de sofrimento. Mas no momento de sofrimento, nós precisamos confessar o que estamos realmente sentindo e passando. E ele fala sobre isso aqui em versículo 8. Ele fala a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Parece que Paulo ficou depressivo. Muitos
cristãos bons, muitos que tiveram ministérios grandes, nomes que todo mundo conhece, passaram por depressão, um período de depressão. E isso faz com que a gente pode entender Deus melhor, sentir a presença de Deus, mas faz com que nós podemos entender as pessoas. Se não é menos espiritual se você passou por isso. Mas nós precisamos saber passar por isso para poder não continuar naquele lugar de sofrimento. Sofrimento vem e vai, né? Mas de depressão, a gente não pode ficar naquele lugar. Nós precisamos passar por isso, sentir isso completamente, e com isso a gente precisa sair disso para poder ajudar e consolar as outras pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos buscar a presença de Deus para poder ajudar outras pessoas. Então, Paulo fala que ele perdeu a esperança da própria vida. Ele queria morrer. Paulo ia para a cama pensando, eu não quero acordar amanhã. Você já sentiu isso? Muitos já sentiram isso. Você pensa, eu não consigo lidar com mais um dia, eu não tenho a força de passar por isso mais uma vez, eu não quero ver pessoas amanhã, eu quero ficar na minha cama, não quero sair mais, não quero fazer nada porque eu perdi a esperança da própria vida. Cristãos passam por isso. Paulo passou por isso. Muitos cristãos ainda passam por isso o tempo todo. É um sentimento verdadeiro, às vezes é a realidade do momento, e nós podemos sentir, nós podemos confessar, nós podemos lidar com isso e ser sinceros sobre o que está acontecendo no nosso coração. Versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. A sentença de morte. Parecia que ia morrer. Parecia que eu entrei nessa tribulação e eu não vou sair disso. Esse sofrimento, essa tribulação vai acabar comigo. Eu não vou sair dessa. Eu já senti isso. Eu já senti, passei por tribulações que eu pensei que essa vai ser a tribulação que acaba comigo. Eu não vou conseguir passar por isso. A situação que eu estou agora não tem resposta. Não tem mais esperança. Mas olha o que ele fala. Para que significa que ele está fazendo algo até nisso. Deus ainda tem planos. A gente está vivendo num mundo fora de controle, completamente dividido. Parece que não tem esperança para o nosso mundo. Parece que só fica piorando. As coisas acontecendo, coisas políticas, tudo. Estamos num mundo dividido. A única resposta é Deus. Então, quando estamos no limite, a gente sabe que eu não posso ser a resposta. Eu não tenho força para ser a resposta. E isso é bom porque ele fala para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha essa frase. Não existe mais esperança. Eu estou no limite. Eu perdi a esperança da própria vida, mas nesse momento você tem que confiar em Deus que ressuscita os mortos. Deus que pode dar vida onde não existe vida, Ele pode mudar qualquer circunstância na sua vida. Às vezes Ele vai mudar as circunstâncias, às vezes Ele vai mudar você. Mas Deus pode fazer algo na sua dificuldade. Deus é suficiente. E quando nós passamos por essas dificuldades,
Nós vamos para aquele que pode nos consolar, porque não existe outra resposta. Não existe mais ninguém, é só Deus que pode ser a resposta nesses momentos. Nós temos na nossa carne o desejo de sempre ser a resposta. Eu sempre quero resolver o problema e eu quero fazer isso sem dor, sem dificuldade, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma cultura que eu não quero depender de ninguém. Eu quero ser a resposta para tudo, eu quero fazer tudo na minha força e eu quero trabalhar suficiente para sair dessa dificuldade e eu quero cuidar da minha própria vida. Os americanos são assim. Os brasileiros já são diferentes. Os brasileiros querem cuidar de tudo na carne também, na sua natureza. Não estou falando da igreja, mas na sua natureza. Só que os brasileiros, eu vi que os brasileiros usam os relacionamentos. É tudo através do relacionamento. Então, os brasileiros gostam mais relacionais, que é uma coisa boa. Os americanos já são mais fechados e pensam mais neles mesmos e na sua própria força. Os brasileiros pensam mais em comunidade, pensam mais em pessoas, mas mesmo nisso, na carne, eles usam isso para cuidar da sua própria vida. Então, eles pensam sobre todos os seus relacionamentos. Eu tenho um amigo que sabe mexer com carro, então quando eu tenho dificuldade vou chamar ele. Eu tenho um amigo que é médico, então quando eu estou doente vou pedir ajuda dele. Eu tenho um amigo que mexe com construção, então eu preciso de uma coisa na casa, vou chamar ele. Todos os meus relacionamentos existem para me ajudar com alguma coisa, né? Eu vou chamar aquela pessoa que pode me ajudar, porque eu, na minha força, vou sair dessa situação. Às vezes eu posso querer fazer sozinho, às vezes eu posso querer fazer com meus amigos, mas eu vou resolver a situação, eu vou resolver sem ter que depender de Deus, sem ter que chegar no limite. Eu quero a resposta, então eu vou fazer tudo na carne para poder ser a resposta, achar a resposta sem ter que depender de Deus. Quando chegamos nesse momento de perder a esperança da própria vida, agora não tem ninguém que pode me ajudar. Eu não sou a resposta, meus amigos não são as respostas, mas isso acontece para que a gente pode confiar em Deus que ressuscita os mortos. Deus que é a resposta. E não vai ser mais eu que vou ser a resposta. Versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedida, em resposta às orações de muitos. Então, Paulo fala sobre a história dele, a fidelidade de Deus, na história dele, né, que Deus livrou ele nesse momento, no perigo de morte, o que ele estava falando lá em versículo 8 sobre o que sofreram na província da Ásia. Nesse momento, Deus livrou eles. Foi um momento muito legal. Nem toda a história termina dessa forma, mas se não terminar dessa forma também, Deus é suficiente. Deus tem um plano independente do sucesso, né? Que a gente pode pensar que é sucesso. Mas Deus livrou eles de morte, do perigo de morte, e ele fala, e Deus continuará a livrar-nos. Deus é a resposta. Paulo vai morrer. Paulo vai morrer por causa do Evangelho. Deus ainda é a resposta. Deus é a resposta se é para continuar vivo, servindo Jesus. Deus é a resposta se eu preciso morrer por causa de Jesus. Não é a resposta, não é porque a gente recebe coisas boas que Deus é a resposta, mas é saber que Deus tem um plano no meio de tudo que está acontecendo. Deus tem um plano para a minha vida e para a vida dos outros que estão vendo o que está acontecendo. Mas
ele vai ser a resposta de acordo com o plano dele, pensando em nós, tendo compaixão por nós e sabendo o que é necessário para a gente e para os outros. Mas ele fala que essas pessoas ajudaram com suas orações. É legal como Paulo viu a presença dessas pessoas nas orações como algo que ajudou ele a sair dessa situação. Como nós precisamos de oração e como nós precisamos de pessoas. Paulo teve pessoas orando por ele, ele falava das coisas acontecendo às pessoas, a igreja orava por ele e por causa disso Deus também foi a resposta. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar oração quando estamos nessas situações. Lembra que ele falou, ele perdeu a esperança da própria vida. Quando nós temos depressão, a tentação maior para a gente é se isolar, separar de todo mundo, não querer estar na igreja, não querer estar com pessoas, não continuar com o corpo, não pedir oração, não pedir ajuda, não pedir consolação. A gente quer separar. E isso é uma das coisas que Satanás faz para nos tirar do lugar que tem poder. Quando eu não tenho mais resposta, quando eu não sou mais suficiente, eu preciso de Deus e às vezes eu não tenho nem força para orar. Então eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas para estar presente. Eu preciso de pessoas para orarem. Eu preciso de pessoas para me encorajar quando eu estou nessa dificuldade. A mentira de Satanás é que você precisa estar sozinho, você precisa se separar, você não pode estar com as pessoas porque eles esperam que você vai estar feliz, que você vai ser espiritual, que eles vão te julgar porque você não está sendo espiritual. É tudo mentira de Satanás e isso tira o poder que nós temos em comunidade de ajudar. Eu fui consolado, então eu posso consolar. Agora a família de fé tem que ajudar um ao outro. Eu sei o que é sofrer e passar por isso por causa da consolação que eu tenho em Cristo. Agora eu quero chamar por perto as pessoas que estão sofrendo para ajudar essas pessoas. Nós temos que estar presente com pessoas que estão sofrendo, não deixar essas pessoas estar separados, porque é a pior coisa que pode acontecer com eles. Tem outros versículos aqui, mas vamos continuar, porque nunca vamos terminar esse capítulo. Versículo 12. Agora Paulo vai falar sobre a situação dele, como ele tinha falado, queria visitar a igreja, ele não foi, ele não visitou, a igreja ficou irritado com Paulo porque ele prometeu, né? Eles falaram que ele prometeu, ele falou que se Deus permitir, lembra que a gente viu em 1 Coríntios, se Deus permitir eu vou visitar vocês. Ele falou sobre todos os planos, Deus não permitiu, então ele não foi, mas eles ficaram bravos com ele por causa disso e agora ele vai explicar por que ele mudou os planos. Versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo. Especialmente nosso relacionamento com vocês. Com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então Paulo fala que ele sempre pensa sobre o que ele vai fazer, ele fala dos planos, ele tinha falado dos planos, mas no final é Deus que tem que decidir. Então, ele fala, a nossa consciência dá testemunho, eu sei como eu tenho me conduzido no mundo, Deus sabe o amor que eu tenho por vocês, a santidade e sinceridade proveniente de Deus. Deus sabe que eu fiz tudo com coração puro, fazendo esses planos, não indo visitar vocês. Tudo que eu faço com santidade e sinceridade, mas não é de acordo com a sabedoria do mundo,
mas de acordo com a graça de Deus. Então, eu não posso simplesmente falar que eu vou fazer isso e se Deus vem mudar os planos, não posso continuar fazendo porque eu tinha falado que eu tinha desejo de visitar. Eu preciso depender de Deus. Fazendo o ministério, sendo servo de Deus, sempre vai ter pessoas que vão reclamar de nós, sempre vai ter pessoas que vão pensar que a gente está fazendo errado, sempre vai ter pessoas que pensam que a gente deveria ter feito diferente. Isso é a realidade de ser parte no ministério. E a gente não pode levar isso não sei, como um peso sobre nós, porque sempre vai ter pessoas que vão falar. Nós precisamos ouvir de Deus, nós precisamos obedecer o que Deus vai falar. Num lado é bom ouvir de muitas pessoas. Em Provérbios 24, 5, ele fala que... eu não sei como ele fala. Eu sei em inglês, mas eu não sei em português. The multitude of counselors there is wisdom. Provérbios 24, 5. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Vamos ver. Não sei se eu coloquei certo. Vamos ver 15 e 22. 15 e 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, quando nós temos muitos conselheiros, é uma coisa boa. Nós precisamos ouvir de pessoas. Isso é saudável pra gente, porque eu não quero só pensar na minha mente o que eu quero fazer e decidir sozinho. Eu quero ouvir, eu quero saber se tem mais sabedoria ouvindo de outras pessoas. Isso é bom. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu preciso estar sempre pronto para ouvir, né? Então, quando falamos sobre isso que estamos falando em 2 Coríntios, de ter pessoas falando sobre os nossos planos, o nosso coração, a forma que a gente agiu, eu preciso ouvir, eu posso parar de ouvir de pessoas, porque é sábio ouvir de pessoas, mas no final eu preciso sempre ouvir de Deus em primeiro lugar. Deus tem que ter a última resposta, tem que ser a palavra final, né? Colossenses capítulo 3, Paulo também fala, versículo 22, escravos obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós precisamos ouvir de Deus. Deus tem que ter a última palavra. A gente faz tudo para Ele e não para as pessoas. Então, se Deus fala uma coisa diferente, eu preciso ouvir o que Deus fala, porque Deus tem a última palavra sempre. Eu preciso ouvir de pessoas, mas quando eu preciso fazer diferente do que as pessoas falam, eu preciso saber que Deus sabe mais. Então, existe esse equilíbrio. Eu não posso depender daquilo que as pessoas falam sempre, porque eu vou ficar frustrado. Sempre vai ter pessoas nos dois lados falando muitas coisas. Eu preciso saber a direção de Deus para minha vida e as coisas que eu faço. Paulo decidiu fazer algo, a igreja não gostou, mas ele tem a consciência limpa, sabendo que ele fez o que Deus pediu. E nós precisamos, no final, voltar para isso. Preciso servir Jesus em primeiro lugar. Eu sou servo de Deus, não servo dos homens. Eu vou servir os homens servindo o que Deus me chama para fazer. Versículo 13. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês não entenderam em parte, venham a entender plenamente,
que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Então Paulo fala, tudo que eu escrevo para que vocês possam entender. Não tenho uma mensagem escondida. Quando eu falei que eu queria visitar vocês, eu realmente queria visitar vocês. Quando eu escrevi isso, vocês leram e entenderam perfeitamente. Meu coração é visitar vocês. Mas eu não podia, Deus não abriu essa porta nesse tempo, então eu não fui. Mas não é porque eu não amo vocês, porque existe algo escondido que vocês não sabem. Tudo que eu escrevi é porque está no meu coração, mas ele falou que o desejo de Paulo é que eles podem entender e que eles podem orgulhar-se de nós, falando de Paulo e dos apóstolos, dos discípulos que estão servindo com ele, que eles podem ter orgulho deles de novo. Porque ele não foi, isso causou um problema no relacionamento e agora eles não têm mais orgulho de Paulo. E é triste isso, só porque ele não foi visitar. E Paulo fala, eu amo vocês, como eu falei que eu amo, eu ainda amo, não tinha nada escondido, mas eu espero que vocês possam entender plenamente. Eu tenho orgulho de vocês, eu amo vocês, eu espero que vocês possam ter orgulho de nós de novo. Não é aquele orgulho de me colocar em cima, né? Quando eu me coloco acima dos outros, esse é o orgulho errado. Quando eu tenho orgulho que eu vejo, que eu tenho orgulho dos outros, isso é uma coisa boa. Eu vejo o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa e isso me dá alegria. É um orgulho bom. Versículo 15. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, como ele falou em 1 Coríntios, e voltar vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Paulo tinha feito planos, ele falou que quando ele ia para a Macedônia, que ele queria voltar depois, ele fez esses planos pensando que isso ia ser o plano de Deus. Ele queria fazer dessa forma, mas não aconteceu dessa forma. Então, a ideia foi boa para ajudar eles, né? Foi o plano, mas ele não fez os planos de qualquer forma, ele fez os planos porque ele tem coração, mas sem saber o que ia acontecer. Ele não fez de modo mundano, que significa que ele não fez só para mostrar algo para eles, mas sem a intenção de cumprir. Quando ele falou, ele tinha a intenção de cumprir, mas mudou as coisas, mudou a situação e não conseguiu ir. Mas ele não é porque ele não tinha sinceridade no que ele falou. Ele tinha sinceridade. Ele fala dizendo ao mesmo tempo sim e não. Eis que os mundanos fazem, né? Eis que o mundo faz, eles não têm sinceridade, eles não têm convicção e eles simplesmente falam que o que vai ajudar eles naquele momento. Paulo está falando, não fiz isso para me ajudar naquela situação. Eu fiz isso pensando que eu ia mesmo. E eu não estou sendo levado pelas emoções ou tentando convencer vocês de algo, não estou querendo manipular como muitos fazem, mas eu sou uma pessoa, eu sou limitado, né? Então eu preciso saber a direção de Deus. Em Provérbios 19, eu gosto desse versículo, Provérbios 19, vamos ver se eu coloquei certo dessa vez. 19 e 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu posso fazer planos, mas no final é Deus que vai decidir. Então, nessa história aqui, foi Deus que decidiu, não aconteceu da forma que Paulo planejou, mas não foi porque ele estava só falando para manipular, mas ele falou que ele pensava que ia acontecer e aconteceu diferente. Paulo fez planos olhando para a situação, mas nós sabemos, ele vai falar aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós precisamos viver pela fé
e não para o que a gente está vendo, né? Eu estou vendo a situação e parece que é bom visitar, mas no final preciso viver pela fé. Então, Paulo fala, eu fiz os planos pensando que ia ser bom para vocês e para mim, mas não aconteceu. Versículo 18. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o problema que eles têm, que essa igreja tem, é que se Paulo falou que ele ia visitar, ele não foi visitar, será que ele é confiável? Nós estamos acreditando na mensagem do Paulo e ele fala uma coisa e faz outra. Se ele não é confiável, será que a gente pode confiar na mensagem? Se Paulo fala isso e faz outra coisa, a gente pode acreditar em tudo que ele fala? Ele perdeu essa confiança e agora a gente não sabe se a gente pode confiar nele. Provavelmente foram esses falsos apóstolos que falaram isso para a igreja, mas Paulo fala uma coisa interessante aqui. Ele fala ele fala sobre a mensagem, né? Versículo 18. Como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Nas promessas de Deus não existe talvez vai acontecer, talvez não. Ele fala, eu estou fazendo os planos no escuro, tentando entender, tentando caminhar por fé, tentando ser levado pelo Espírito, tentando entender as coisas invisíveis de Deus, mas a mensagem que levei para vocês, não existe isso de talvez sim, talvez não. A mensagem de Cristo não existe nenhuma questão, não existe a possibilidade de ser não. É sim porque já foi provado. Ele fala que a mensagem que nós pregamos por Silvano, Timóteo, não foi sim não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Se Deus falou, Cristo provou, depende de Jesus, ele já pagou o preço. As promessas de Deus dependem da obra de Cristo que já aconteceu. Cristo já morreu, ele já foi para a cruz, ele já conquistou a morte. Temos certeza das promessas de Deus porque ele já se provou fiel. Não temos que questionar isso. Já está decidido. Então, as promessas de Deus nós podemos confiar. A gente não precisa ter medo de se ele vai ser fiel ou não. Nós podemos ter certeza que se Deus falou, ele vai ser fiel. E ele fala em versículo 20, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Então falamos sobre isso. Tudo que as promessas que Deus fez dependem de Cristo. Ele já provou que é fiel, que é confiável, que nós podemos depender dessas promessas porque ele já fez acontecer. E por isso ele fala, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Se Deus falou, a gente só precisa responder amém. Deus é fiel. Minha dificuldade é que eu estou tentando discernir a voz de Deus. Estou tentando caminhar pela fé, mas o que Deus falou é sempre confiável. Então, quando Deus fala algo, a minha resposta não é, será que Deus vai ser fiel a isso? Será que é isso mesmo? Será que eu estou confundindo as coisas? Se Deus falou, se é uma promessa de Deus, é sim,
E sua resposta é amém. Amém significa sim, eu concordo. Eu tô junto, eu concordo com isso. Eu tô de acordo com aquilo que Deus já falou. Deus já decidiu, Deus já fez, eu tô de acordo. Amém. E essa é a nossa resposta em Cristo, para a glória de Deus. Ora, é Deus que fez que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Nós dependemos de Cristo, nós temos que depender dele. Quando nós não somos suficientes, a gente viu isso, nós precisamos da presença de Deus. Ele é suficiente. Quando nós somos fracos, nós tiramos força da nossa fraqueza por causa de Deus. A gente tem força que vem dele, nós somos firmes em Cristo. Ele nos ungiu com o Espírito Santo, nos selou com sua propriedade, como sua propriedade, pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir. Então ele fala sobre 3 coisas do Espírito Santo aqui. Ele nos ungiu, nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, ele faz parte de nós, ele é sobre nós, para nos capacitar para fazer o impossível, para confiar. Até a fé é dom de Deus. Então, recebemos isso de Deus. Precisamos do Espírito Santo para nos ungir, para nos dar poder, até para confiar nele. Ele nos selou como sua propriedade. Então, nós somos em Cristo, isso não pode ser mudado. Nós temos o selo do Espírito, a prova de que o Espírito Santo faz parte de nós. Nós podemos confiar na obra de Deus porque nós fomos selados, nós temos a certeza de que o Espírito Santo faz parte de nós, nos convencendo de pecado, nos dando poder, nos dando dons do Espírito. E a gente pode ter certeza que nós somos a propriedade de Cristo, de Deus, por causa do Espírito Santo que nos selou. E nós temos a garantia. Então, sabendo que ele já pagou o preço, sabendo que o Espírito Santo faz parte de nós, nós não temos perfeição ainda, mas nós temos um pouco de perfeição dentro de nós, o Espírito Santo, nós mostrando o que é certo e o que é errado. Então, nós dependemos desse trabalho do Espírito Santo o tempo todo para poder viver nessas promessas de Deus, para poder viver e confiar nas promessas de Deus mesmo no sofrimento. Então, Paulo não foi fiel nos planos, mas ele está buscando Jesus e Jesus tem um plano perfeito. As promessas de Deus para nós são sim, nós podemos confiar nisso e nós podemos depender do Espírito Santo para viver nessas promessas. Versículo 23 e 24, invoco a Deus como testemunho de que foi a fim de poupá-los, que não voltei a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então Paulo não queria ir nesse momento porque não ia ser bom para eles, ele queria ir para ter alegria com eles, não para ter que disciplinar eles, não para ser duro com eles. Então, o motivo foi de ter alegria quando estão presentes. Então, muita coisa aqui nesse primeiro capítulo. Nós temos que sempre ter o nosso conselheiro, sempre tem que ter nossa consolação, Jesus perto de nós, o Espírito Santo em nós, lembrando que nós temos a presença de Deus, nós temos as promessas de Deus e nós podemos confiar em quem Deus é, a misericórdia e compaixão de Deus até nos sofrimentos. E assim a gente pode permanecer firmes, mesmo com todas as dificuldades dessa vida. Amém? Então foi capítulo 1. Vai ter muito mais sobre esses assuntos nesse livro, mas depois vamos ver capítulo 2. Deus abençoe.